O diagnóstico da miastenia, a miastenia tem exames específicos para fazer o diagnóstico. Tem exame de sangue específico para ver os anticorpos no caso da adquirida, né? E também tem a eletroneuromiografia, que é muito utilizada para fazer o diagnóstico, o uso de um medicamento específico para ver se dá uma melhorada e aí você consegue fechar o diagnóstico, quer dizer, o médico, né? Mas a miastenia, ela é muito desconhecida e que tem a ver com o fato dela ser rara. E muitas vezes os médicos não conhecem ou não lembram da miastenia. E isso é angustiante porque você tem um processo de diagnóstico muito demorado. Além disso, você pode fazer esses exames e não ser conclusivo, que é uma característica das doenças neurológicas, né? E é uma doença pouco pesquisada, então fica um negócio meio assim, até fechar mesmo o diagnóstico. E se o médico não conhece, aí você passa por umas situações complicadíssimas. Eu passei por 9 médicos até chegar ao meu diagnóstico. Médicos ligados à neurologia, né? Porque por outros eu passei também, eu não estou contando aqui. Eu estou contando os 6 neurologistas que eu passei e deram diagnósticos errados, como depressão, estresse e falta de vergonha na cara. O 7º médico, ele era da área de neurologia, mas ele era neurocirurgião, que eu fui, e ele fez uma série de exames e tal, e aí ele chegou à conclusão que eu tinha que voltar para neurologista e não para neurocirurgião. O 8º neurologista que eu fui era uma médica, ela desconfiou e ela fez uns testes, inclusive no meu olho, porque eu tinha a pálpebra caída. Isso é uma coisa muito comum na miastenia graves, que é você ter visão dupla e pálpebra caída. E aí ela fez alguns testes, mas ela não citou a doença. O que ela fez foi dizer que ela não tinha condições de tratar e diagnosticar de fato a doença, ela não se sentia segura para isso, e ela me receitou então, a médica que fez o diagnóstico me deu a receita, assim, eu tinha receituário, ela me receitou a minha médica, que até hoje, a minha neurologista, foi a 9ª que eu fui, e essa neurologista, então, que tem um histórico e uma trajetória de lidar com doenças neurológicas mais complicadas, né, mais raras, ela então fez o diagnóstico muito rápido. Assim, 15 minutos de conversa, ela já citou que era miastenia, começou a me explicar um pouco, confirmou algumas informações e tal. A consulta não demorou 15 minutos, a consulta demorou quase 2 horas, mas porque ela fez testes físicos, testes clínicos ali no consultório e já me encaminhou para fazer os exames, tomar o remédio para confirmar o diagnóstico.